Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa podcast aqui do Impulser Academy. É uma alegria ter você aqui participando conosco, dentro desse canal, com tudo aquilo que a gente está trazendo aqui de conhecimento, de informação e, sobretudo, um pouquinho da vida, das especialidades dos nossos palestrantes que estarão ali presentes a partir da próxima semana em nosso congresso Impulser Conference. Aqui o objetivo é que a gente possa bater um papo com os nossos palestrantes, que a gente possa conhecê-los um pouco mais, quem são aquelas pessoas que estão por trás dos profissionais, né, daquilo que eles fazem, do seu dia a dia, daquilo que eles estão entregando para seus clientes, para seus pacientes, para a sociedade como um todo. E essa pessoa aqui que eu estou trazendo agora para vocês, eu falei bem assim, hoje já cheguei falando para ela, a rainha do sorriso, né? Porque ela tem um sorriso assim encantador, é daquele sorriso que contagia todo mundo. Eu fico contagiado lá de cada tela, imagine as pessoas que estão ao redor dela ali, né? Quando ela solta esse sorriso, né? E é interessante porque ela vem de uma descendência alemã, né? A gente acha que o alemão é sempre ali, fechadão, aquela coisa toda, mas ela já brasileirou bem aqui, você entendeu? Então é muito gostoso a gente estar com pessoas assim, né? Que trazem humor, que trazem esse bom humor, né? Na verdade para a vida, porque isso suaviza, isso traz um pouco mais de leveza. É o que a gente quer também aqui com o nosso podcast. E ela tem bacharelado em administração e direito, cuidado, que ela é advogada, hein, pessoal? Ela é pós-graduada em desenvolvimento gerencial de recursos humanos, tem uma vasta experiência no mundo corporativo, né? Trabalha com cursos, é mentora, é consteladora familiar, empresarial e também ela traz uma abordagem interessante que ela vai falar aqui, que no dia que eu fiz a entrevista com ela, ela trouxe, que é a abordagem da neuroconstelação. Então, é muito interessante esse processo. Ela vai falar um pouquinho aqui, mas não vai falar tudo não, porque o restante ela vai deixar para contar lá na palestra dela do nosso congresso. Então, eu quero trazer com muita alegria para vocês aqui nossa querida e estimada Alessandra Volkmann. Muito obrigada, boa tarde. É uma honra, obrigada pela acolhida, obrigada por falar do meu sorriso. É É uma honra verídico e é estar, sincero. obrigada. É uma honra estar aqui, né? É uma honra estar nesta primeira conferência, com tantos palestrantes, com tanta gente, né? Passar esse nosso conhecimento, né, para outras pessoas, estar aí trabalhando também um pouco a serviço da vida, né? Sim, Que sim. essa é a nossa missão aí. Podemos ser melhores, né? Quando todo o nosso entorno também fica melhor, está melhor. Essa, Quando melhora, nós também ficamos melhores, né? essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E um dos nossos objetivos aqui, Alessandra, é a gente, como eu falei aqui no início, a gente conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Porque eu sempre digo que nós estamos num presente de vida agora, nesse aqui e agora. Mas existe aqui uma jornada no passado que nos trouxe até aqui. E esse presente, esse aqui, ele é muito importante porque provavelmente as pessoas estejam muito mais ligadas a seu propósito no dia de hoje, pela jornada que elas fizeram. E eu tenho certeza que você fez uma jornada muito interessante também, para você poder estar fazendo o que você está fazendo pelas pessoas hoje, né? Você saiu de uma linha de carreira na área de administração, é advogada também, está ali, né, na advocacia. Então, conta pra gente como é que você fez essa sua jornada toda, desde a sua descendência também alemã? Isso já vem lá de berço, de administradores da família ou não? Isso foi despertado? Conta pra gente um pouco da sua história. Sim, meu pai sempre teve empresa. E eu, como filha mais velha, né? Segue o pai. Sim, E eu mesma seguia os dois lados, porque minha mãe sempre foi professora. Toda a minha família é de professoras, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E a minha primeira profissão é professora, né? Eu fiz magistério, aí depois eu dei aula na faculdade, mas enfim. Meu pai sempre teve empresa, então um pouco eu trabalhava como professora, outro pouco eu ficava na empresa e montei uma empresa, uma filial, depois uma época para ele. E, e como você disse antes, é uma construção, né? Mas meu pai sempre teve empresas, então eu fiz administração, fazia RH. Aí quando eu sou de uma cidade pequena, chamada Laranjeiras do Sul, e vim morar em Cascavel, que é uma cidade um pouco maior.
E quando veio direito para Cascavel, meu pai falou: Você tinha que fazer direito porque você é maravilhosa, barará, que você tinha que ser juíza. Os alemão que vivem em mim, né? Senão, primeira ordem. E aí eu fiz direito também, me encantei. E claro que é uma jornada, né? É, eu fiz, meu sonho era fazer psicologia. Comecei filosofia, que eu fiz 2 anos e meio de psicologia. E aí depois surgiu né, encantei com o direito, surgiu a advocacia sistêmica na minha vida. E aí usando, né, o direito nas constelações, né? As constelações dentro do direito. E aí me encantei mais um tanto. E aí toda essa minha trajetória, todo esse meu conhecimento da administração, todo esse meu conhecimento de RH, toda aí a maturidade. Eu fui professora universitária por 10 anos, também trabalhei com alfabetização. Enfim, e trajetória dentro das empresas. Isso hoje me capacita bastante para trabalhar. E eu sou apaixonada pela constelação. Sou apaixonada pelo sistêmico, sou apaixonada com essa visão de mundo maior, onde eu influencio e sofro influência a todo momento, né? Eu não sou sozinha. Eu tenho lá né, toda a minha história, ela não começou comigo. Ela, ela veio lá de trás. Quando eu cheguei, quando eu nasci, era só seguir. Só seguir, o caminho já tinha sido começado, né? Então, e aí a minha relação com o outro, né? Como é que é? Como que eu fico mais humano na minha relação com o outro? Como eu percebo isso? Quando eu entendo que o sistêmico é nossa, né? Cabe quantos mundos aqui nesse mundo? Sim, É, então, né, as leis do pensamento sistêmico ali, tanto para a tua vida quanto para a tua empresa, né? Como que isso vai agregar valor? Agrega valor em mim, no meu olhar, no meu jeito de ser, as pessoas que estão à minha volta, ao meu entorno, né? Porque quando eu mudo, todo o meu entorno muda. Então, hoje eu trabalho com isso, com esse pensamento sistêmico, né? Com as constelações, aí dou cursos, né? Mas tanto no familiar quanto no empresarial. legal. Porque trago toda essa visão. Alessandra, estou com uma situação na minha empresa. Aí eu trago a minha administradora, a minha, Sim. né, o direito e toda a minha trajetória e a minha bagagem junto, para que nós possamos olhar para aquilo que está, né, escondidinho ali, que precisa ser visto. Era isso que eu ia pegar agora, porque é, cada bloquinho de formação, cada bloquinho de conhecimento que você foi tendo é muito interessante, porque a constelação ela tem essa abordagem, como você falou, né, familiar, pessoal e empresarial, que é desconhecida pela maior parte dos empresários, pelas desconhecidas, né? A mesma constelação familiar, a maior parte da sociedade não conhece, né? E tem muito julgamento, né? Sim, Acha sim, que sim. que tem a ver com religião, com espiritismo, né? Sim, sim, sim. Mas tudo isso também é baseado na falta de informação, né? A gente Sim. encontra também, por exemplo, na minha área, que é finanças pessoais, é uma total desinformação das pessoas, uma coisa assim, são conceitos básicos, às vezes, que a gente fala para você, pois mas eu tinha pensado, eu pensava que era assim, pensava que, mas não sabe ao fundo. E quando a gente não sabe ao fundo, ou pelo menos não conhece ali as premissas básicas, a gente começa a fazer os julgamentos, né, os devaneios sobre qualquer tipo de assunto e área. Mas trazendo de volta aqui, então, cada um desses bloquinhos que você foi colhendo e você foi plantando na sua vida te faz hoje, uma terapeuta, uma consteladora familiar muito rica do ponto de vista do saber do outro lado. E aí, essa questão que eu quero trazer, porque muitas pessoas aqui que estão acompanhando, vão acompanhar o nosso congresso, são empresários, são gestores de RH, como você tem pós-graduação em gestão de recursos humanos, por exemplo, você tem essa linguagem apropriada que vem ali do corporativo. E você também vem desse meio da empresa. Qual a maior dificuldade E de ao um... mesmo tempo, ainda vou te Ah, dizer,
que eu consigo olhar do outro lado, porque sim, quando eu dava aula, eu dei aula há 10 anos de direito do trabalho, então, ética, direito do trabalho, enfim, e eu também advoguei para empregados, antes de mudar a lei, né? sim. Também advoguei. Então, eu advogava para as duas partes. No começo, aí depois eu comecei a entender que no começo era só para o empregador, né? Porque era o Uhum. que eu tinha mais facilidade. E aí depois, então eu entrei do outro lado, também com a outra visão. Então foi uma experiência bem interessante, Sim, né? Porque sim, você consegue aí olhar realmente os dois lados, ter experiências nos sim, dois lados, né? sim. Mas aí a questão que eu quero trazer para você, a pergunta é, como é que, como é que pode acontecer? Como é que a Alessandra sensibilizaria o empresário dono de empresa, sobretudo aquele empresário ali talvez da micro, da pequena, média empresa, talvez, que está ali, né, no sufoco, que tem que bater metas, que tem que vender, que tem que entregar, que tem que pagar tudo, tem que pagar os impostos, tem que pagar os colaboradores, o cara está ali naquele sufoco todo. Como é que esse cara pode, né, olhar para uma ferramenta chamada constelação sistêmica e trazer isso para a sua organização, para o seu dia de trabalho e dar uma outra possibilidade para o seu negócio? Como é que você sensibiliza? Como é que você abre os olhos do empresariado para isso que está aqui assistindo e que vão participar também do congresso? Então, dentro do pensamento sistêmico, né, nós temos isso, que o todo é maior que a soma das partes. Que cada funcionário que está ali, ele vai trabalhar, se ele não trabalhar em conjunto com os outros, né, nós não vamos ter um bom resultado. Não posso olhar só um pedacinho para cada um fragmentado. E a empresa, ela é um organismo vivo, né, que existe toda uma energia, uma sinergia. E enquanto sistema, para dentro da empresa, eu trago as minhas histórias também. Então, primeiro eu tenho o meu sistema familiar, né? Do meu sistema familiar, com as minhas histórias, tudo que eu sou, eu venho e trabalho nessa empresa. Eu e várias outras pessoas, né? Muitas vezes as coisas não estão dando certo, é funcionário que não tá desempenhando o seu papel, o cliente que não vem, o dinheiro que não fica, o trabalho, o trabalho. Então, isso pode ter uma raiz um pouquinho lá atrás, uma raiz dentro do sistema de cada um desses funcionários. Eu tenho dentro eu tenho uma experiência própria na empresa da minha família que está relacionado com sucessão. Então, meu pai, né, nós fomos em três irmãos, e minha irmã pegou a parte dela e saiu e tal. Enfim, e o meu irmão mais novo, que é 15 anos mais novo do que eu, ficou com a empresa. Então, era ele que estava ali, ele queria, mas ao mesmo tempo meu pai não queria largar. Então, tudo aquilo que o meu irmão fazia, todas as ideias, essas novas, as coisas que ele queria implementar, não dava certo. Por quê? Porque o meu pai não largava ele de jeito nenhum. Até meu pai entender que era ele que segurava, era ele que estava aprendendo. Porque, claro, ele tinha essa empresa específica, em especial, tem aí quase 40 anos, né? Meu pai fundou. E então ele estava com medo de largar, mas ele precisou, né, fazer todo esse processo, toda soltar essa empresa, né? Soltar para que o meu irmão pudesse então prosperar, né? Fazer essa empresa prosperar, tocar ela para que ela gerenciasse, para que ela prosperasse. E aí muitas coisas dentro dos princípios sistêmicos, então nós temos três leis: equilíbrio, ordem e pertencimento. Será que, né, quando a gente fala de sucessão, a gente fala assim, por que que aquela empresa Por que que a primeira geração foi bem, segunda geração foi bem?
terceira geração não deu certo, né? Então, muitas vezes, o que que acontece? Não é honrado quem começou com essa empresa, né? Chegam os filhos e dizem assim: ah, não, meu pai não sabe nada, agora quem sabe sou eu, e existe uma desonra. A empresa vai à falência, não tem como ela continuar. Claro que isso, né, eu posso explicar tudo dentro da mecânica quântica, enfim, no campo mórfico, mas se eu tenho, né, dentro do direito também, eu tenho um exemplo que cabe bem dentro da administração. A pessoa chega e diz: Alessandra, mas estou cheio de ação trabalhista, não sei o que acontece, como é que eu faço, né? Trato meus funcionários muito bem e tal, mas estou cheio de ação. Por quê? Porque inverti a ordem, tratei meu funcionário não como um funcionário, mas como pai, né? E ele tem pai e mãe. Então, existem esses princípios dentro do sistêmico que a gente pode olhar. E quando eu passo a entender, né? Esse pensamento sistêmico que todos fazem parte, qual é a ordem, qual é o equilíbrio, para onde, como é que eu estou fazendo a minha gestão? A minha gestão, ela é participativa, mas ela é participativa como? Né? Tem alguém que está excluído, tem alguém que não está excluído. Quando eu entendo essas leis e cada um precisa ter o seu lugar, quem veio primeiro, quem veio depois, é, como fica, para quem que eu devo olhar, para quem que eu devo, né, o que que eu devo ouvir, a empresa, ela me manda, ela está a serviço do dono ou o dono está a serviço dessa empresa? Qual é o meu olhar com isso? E quando eu coloco isso em ordem, começo a olhar com esses princípios bem claros e definidos, a minha empresa, ela vai, ela tem lucro, né? Bacana. É, claro que eu vou poder dar vários exemplos aqui Sim, sim. das constelações, mas quando eu entendo que realmente existe uma força maior atuando aí, que é, né, um campo mórfico que coloca as minhas histórias também conectadas com os meus colaboradores, com os meus clientes, né, com o objetivo daquela empresa. Essa empresa, qual é a alma dela, né? No sentido lato aí, qual é, para que que ela serve? Ela está cumprindo o papel ao qual ela foi, para qual ela foi criada ou não, né? O que que eu quero? Qual o respeito? Enfim, quando eu olho para tudo isso, eu entendo que eu posso colocar esse pensamento sistêmico dentro da minha empresa, também entender como é que funciona esses princípios, ver se cada um está no seu lugar, e se não está, a gente pode constelar, né? Porque a constelação, ela é o quê? Ela é uma expansão de consciência. Então, quando eu olho para aquela situação, e entendo, né, constelação didática, inclusive, eu entendo o que está acontecendo. Ah, tá, tô lá, minha empresa não vai, não vai. Por quê? Muitas vezes eu estou a serviço dela e essa não é a ordem certa. Ela precisa estar no meu serviço. É assim também como o dinheiro. A gente fala, né, que o dinheiro é um péssimo rei e um excelente serviçal, né? Quando eu estou a serviço do dinheiro, não dá certo, não vira. Vai, dali a pouco eu caio, vai mais um pouco e eu tenho que recomeçar de novo. Por quê? Porque eu estou no lugar errado. Então, quando eu entendo a ordem certa, e se muitas, né, talvez seja preciso abrir uma constelação, a partir desta, na hora que eu abro essa constelação, eu entendo o que que é que está acontecendo, para que eu tenho que olhar, né, ainda muitas vezes com esses princípios sistêmicos, como é a história dos meus pais, né? Quem teve sucesso na vida, né? Qual é a crença que eu trago também, né? Sobre empresas familiares. Será que eu acho que eu sou merecedor de ter uma empresa? Será que eu sou, né? Até quando que vai o meu merecimento? Como foi a história da minha ancestralidade, né? Muitos de nós aqui temos a minha descendência é alemã.
Quantos ficaram lá para trás? Quantos participaram de guerras, né? No princípio do equilíbrio entre o dar e o receber, precisa ter, né, esse equilíbrio. O que que aconteceu lá atrás que eu posso estar carregando para minha vida hoje? Porque não tem como eu jogar uma bola verde na parede e ela voltar vermelha para mim. Então, né, eu ou os meus vão ter que uma hora acertar essa conta. Então, É, dentro de uma empresa, muitas vezes pode estar acontecendo, claro que nem tudo é sistêmico, mas muitas, né, às vezes é mal gerido, às vezes eu fiz um mau contrato, às vezes eu, né, não entreguei um EPI para o meu funcionário, tem, hã? E perfeito. aí, tá dando um monte de problema, lógico, bem, claro, cadê, né? O que que diz aí a norma regulamentadora? E é interessante você trazer isso, porque realmente eu estou ouvindo aqui com toda a atenção você, não quis te interromper, mas só tem um jeito da gente descobrir isso, é realmente fazendo análise, colocando, se permitindo saber, opa, tem algo errado. Então, ou seja, como é que eu posso olhar somente? Se eu for com um olhar míope, é somente isso. Talvez eu possa dar ruim, vamos dizer assim, como se diz por aqui em São Paulo, né? Vai dar ruim, porque você olhou simplesmente uma abordagem e de repente não é aquela. Você precisa ter esse olhar mais integrativo, mais sistêmico mesmo para poder saber onde é que eu posso resolver essa situação que apareceu, seja na minha vida pessoal, seja na profissional, ou seja no meu próprio negócio, né? E eu estou aqui conversando com a Alessandra Volkmann, e ela é aqui bacharelada em administração, direito, pós-graduada aqui em desenvolvimento gerencial, com uma vasta experiência, não somente empresa familiar, sobretudo, mas mundo corporativo, professora durante muitos anos e hoje trabalha também nesse segmento, colocando todo o seu expertise e conhecimento juntamente aí no atendimento com as pessoas para ajudá-las a ir para um lugar que seja melhor do que aqueles lugares, do que aquele lugar que ela está hoje. E isso vai fazendo com que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, de bem-estar, possa alcançar uma saúde mental equilibrada, saúde física, emocional, sobretudo, né? Financeira também, porque passado aí por empresa, ela também tem toda essa consciência financeira também, isso é muito legal. E se você está gostando então desse podcast, dá o seu joinha, dá o seu ok, deixa o seu comentário aqui embaixo também. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP para o congresso, então tem um link aqui embaixo do vídeo e você também pode adquirir através desse link aqui. E aproveita porque ainda está o valor do primeiro lote e é um valor extremamente ali promocional. Então aproveita o quanto antes. E Alessandra, você também, quando a gente conversou, você trouxe uma informação também que eu achei muito interessante, que era a questão dessa nova abordagem, né? Ou seja, é um grau mais elevado ainda do que já é o grau da constelação, que é a neuroconstelação. Então, ou seja, e é assim, porque é a evolução do ser humano, né? Então, você tem aqui um saber, você tem uma experiência, já vem outro aqui, já vem outra abordagem, já vem outro olhar, outra experiência, a gente vai construindo o conhecimento e por isso nós chegamos aonde chegamos aqui. Então, explica para a gente o que é um pouco dessa A constelação, neuroconstelação, e como é, você vai também trazer tudo isso dentro da sua palestra, qual é o tema, como é que você vai trazer tudo isso para as pessoas que vão participar lá do congresso e ouvir a sua palestra. uhum. Bom, a neuroconstelação, deixa eu só, o tema da minha palestra, eu vou falar no pensamento sistêmico, né? Tá, Voltado para as administrações e também com olhar para a NR1, legal. né? Porque tem ali, tem condições de você trazer este olhar sistêmico para dentro da tua empresa, né? E a partir daí, com essa mudança dentro da cultura, da cultura organizacional, né? É, com certeza vou ter uma saúde mental mais equilibrada, né? Comigo, com os dirigentes e com os funcionários, porque se cada um estiver no seu lugar, se cada um pertencer a essa empresa, a esse sistema, se cada um for respeitado aonde é, da forma, do jeitinho que precisa ser dentro da empresa, né? É, não vou ter problemas de assédio, não vou ter burnout, não vou ter, né? Que
A preocupação aí da NR1 é também com essas situações, né? Com essas doenças, porque muitas pessoas estão ficando doentes, mas muitas vezes porque não sabe o seu lugar. Não sabe se aquilo, se dentro dessa empresa é o lugar dela. Como é que eu trato o outro? Quais são as minhas histórias? Né? Quais são as minhas histórias que eu vou trazer com relação a essa empresa? E como que o gestor trabalha, né? Todos esses humanos aí, cada um com as suas particularidades e cada um com as suas histórias. Então, quando eu trago o pensamento sistêmico e as constelações para dentro da empresa, a saúde mental dos meus funcionários vai melhorar, né? Não só dos funcionários, mas também dos gestores. Legal. E a neuroconstelação é... Então, tem uma doutora Sandra Regina, ela faleceu, ela era uma neurocientista, e ela trouxe os fundamentos, então, da neurociência para a constelação. Então, partindo do princípio, né, do cérebro trino, onde eu tenho o meu cérebro emocional, racional e reptiliano, né, límbico e... Então, o meu cérebro reptiliano é aquele que está relacionado com a minha ancestralidade, né, que a gente pode chamar de caverna boy, né, que são das emoções básicas. Aí depois o meu cérebro né, temos também o cérebro emocional, que é a minha princesinha, que quer uma coisa e quer outra, né? E o meu racional, né, o sabe de chão, sabe tudo. Estes três cérebros, eles podem estar sempre alinhados, mas muitas vezes eles não estão alinhados. Eu gosto de dar um exemplo. Eu passo lá numa loja e vejo um sapato roxo de bola verde. Meu cérebro emocional se apaixona naquele sapato roxo de bola verde. Meu cérebro racional vai pensar: vai gastar um dinheirão para comprar um sapato, vai usar quantas vezes? Isso não é uma escolha assertiva, né? Meu racional começa a pensar ali. O meu cérebro reptiliano, lá da minha ancestralidade, ele diz assim: "Puf, seus antepassados tinham no máximo dois e viveram até hoje. O que que você quer com esse sapato?" E eu vou para casa e abro meu guarda-roupa e penso que roupa que posso usar com aquele sapato verde de bola roxa. E, né, então, o meu emocional tentando convencer o meu racional e aquilo fica naquela briga, né? Aí meu racional já começa a fazer conta, quem sabe, parcelado, mas essa sai, e assim eu vou. Então, quando os meus três cérebros, eles estão em sintonia, fica muito mais rápido de eu resolver qualquer situação. Então, digamos lá que eu estou com uma situação dentro da minha empresa que não dá certo, eu não consigo formar equipe de trabalho, não consigo formar equipe de trabalho, não tem jeito. O que que acontece, né? Aí, ok, a gente abre uma constelação. Nessa constelação nós colocamos os cérebros também. E quando a gente coloca, que lembra que eu falei que nem tudo é sistêmico? Pode ser que não seja, pode ser que seja uma crença minha, pode ser que quando eu era pequenininho lá no prezinho, um dia eu estava lá com os meus amigos e não me deixaram brincar e eu não quis saber de ter colega, não quero mais saber disso. Tinha dois, três amigos, sabe? E aí eu sou empreendedor e eu não consigo montar uma equipe, né? Ou, enfim. Mas, então, não necessariamente isso tem a ver com a minha ancestralidade. Pode ser comigo mesmo. Mas quando a gente abre uma constelação, isso aparece. E quando a gente trabalha com os três cérebros no campo, se for uma memória ancestral que tem a ver lá com a minha ancestralidade, sim, que lá o meu bisavô foi um dia brincar com os amiguinhos e não deu certo. Ou, né, uma outra situação aqui, um exemplo só. Nunca foi para frente a vida financeira dele, enfim. Aí a gente trabalha essa parte, e às vezes só isso libera os outros cérebros. Já eu consigo olhar, né, com razão, consigo olhar com emoção para aquilo e fazer a ressignificação.
né? Mas talvez o meu avô não conseguiu ter uma empresa e não conseguiu montar equipe, e eu, no meu julgamento, né, achando que sou o dono da verdade, e julgo ali minha ancestralidade, então meu cérebro racional está cheio de julgamento, ou meu cérebro emocional, e aí também a gente vai trabalhando e acontece uma resposta para tudo isso muito mais rápida do que nós tínhamos antes, sem olhar, né? Porque às vezes eu tô só na emoção, às vezes eu quero, olho na constelação uma situação, olho só com a emoção, não entendi meu racional ainda, saio da constelação, acontece alguma coisa relacionada com aquela conversa. Por exemplo, vou falar uma coisa mais clara, né? Olho lá pro meu pai, né? Porque a gente fala assim, né? Precisa tomar o pai, pai e mãe, né? Que é a nossa base. Se nós não aceitarmos e honrarmos pai e mãe do jeitinho que foram, não posso ir para frente, né? Porque eu sou ponta de flecha. A flecha só pode ser atirada se o arco for forte. A flecha só vai se o arco for forte. Então eu só vou para a vida se eu tiver um arco forte. Quem é o arco forte? Meu pai e minha mãe. Se eu julgo, se eu digo que não foi bom, que não prestou, eu não tenho força, né? Não tenho força para ir para a vida. É, então, então, digamos lá que eu tô lá numa constelação, olhando para o pai, olhando, né? Me emocionei, senti o amor da constelação e tal. Saí dali, me ligaram e falaram assim: Alessandra, teu pai tá ali, ó. É, bebeu, tomou todas de novo, tá ali caído no boteco. O que que você sai, né? A hora que você sai, você diz: Meu Deus, onde já se viu? Barará, barará. Tô no julgamento de novo. O que que adiantou eu ter olhado com o meu cérebro emocional naquela constelação, com todo o meu amor, com toda a minha amorosidade, se a hora que eu saio, o meu cérebro racional teve essa reação? Perdi todo o trabalho que eu fiz. Então, se eles não estiverem conectados, né, a, a, a melhora acontece? Sim, porém demora um pouco mais. E aí a gente trabalha com tarefas, né? Ou a gente coloca no campo, se for uma constelação em grupo, se for constelação individual, a gente trabalha com tarefas, também pode colocar no campo. E aí tem Legal. que fazer comigo, para ver que lindo que é. Muito bem, eu conversei aqui, já chegou ao final do nosso podcast. Eu conversei então aqui com a Alessandra Volkmann, essa consteladora, administradora, professora, advogada, e com uma abordagem muito interessante, uma abordagem sistêmica, não somente para a vida pessoal, mas também como para a vida empresarial. E você que é empresário, você que é gestor, você que é líder, que está assistindo esse podcast e vai participar também do nosso congresso, tenha um olhar muito focado nessa ferramenta, nessa abordagem, porque pode estar ali a solução de muitos desafios que você encontra, não somente na sua vida, mas também na sua organização. E você que gostou então desse podcast, dá o seu joinha aqui, dá seu like, escreva aí alguma mensagem também para a nossa querida Alessandra, deixa ali. E se você ainda não encontrou o seu espaço aqui, eu sugiro que você clique ali embaixo e você vai encontrar. É clicando ali, adquirindo seu ingresso VIP para você poder participar junto aqui dessa comunidade. E tenho certeza que vai ser um ganho de informação, de conhecimento, de experiência muito grande que esses palestrantes irão trazer para o nosso congresso, tá bom? Alessandra, eu ficaria aqui com você horas, mas a gente já inclusive extrapolou bastante o nosso tempo, mas Uhum. enfim, estava muito gostoso o papo com você. E para finalizar, eu peço que você informe em suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, para poder, de repente, começar a seguir você, interagir com você. Dê assim o seu até logo para todos que estão aqui te ouvindo e já convide as pessoas para poder participar da sua palestra no Congresso. Então, gratidão, para mim é uma honra estar aqui. Eu amo falar sobre isso, né? É uma das minhas paixões. Então, todos bem-vindos para assistir a essas maravilhosas palestras que nós teremos aí, do dia 26 ao dia 31, né? E quem quiser saber um pouco mais, que ficou faltando um pouquinho aí eu falar sobre o que é, né, a constelação. Sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Estou à disposição. Me segue no Instagram, tá aí meu arroba alevolkman.lima.
Estou à disposição para tudo que vocês quiserem. Obrigada, Fontane. É uma honra mesmo estar aqui. E vamos juntos, né, nesta palestra, assistir a minha, que eu vou falar sobre pensamento sistêmico nas organizações com o olhar para NR1, e nas próximas, que eu tenho certeza que estão todas maravilhosas. Com certeza. Então, meu muito obrigado a você que participou com a gente aqui nesse podcast e também a você, Alessandra, pelo carinho, pela atenção, pela sua entrega também, pela sua confiança que você colocou em toda a equipe aqui do Impulser Academy. Desde o momento que a gente começou pela primeira vez, você demonstrou esse interesse e está aqui com a gente. Então, nesse início de jornada. Então, para a gente é uma grande honra também ter você e toda a sua experiência e vasto conhecimento conosco, tá bom? Então, seja bem-vinda Obrigada, também. Então, beijo no coração de cada um de obrigada. vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e fiquem harmonizados sistemicamente, porque esse é o caminho. Até a próxima. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.